Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Silva, este é o canal Livro e Pensamento e eu vou estar gravando uma série de estudos para a escola dominical da Igreja Assembleia de Deus Bíblica. Você que é inscrito no canal, aproveita também para pegar esse conhecimento, absorver o máximo possível. Eu aconselho que você pegue agora um caderno, pegue canetas, pegue a sua Bíblia para conferirmos todas as bases bíblicas. Nessa série de estudos eu vou estar falando sobre teologia sistemática. Mas antes de iniciarmos a teologia sistemática, nós precisamos fazer uma introdução que eu julgo importante. Então hoje eu vou estar falando sobre qual é a tarefa do teólogo. Muitas pessoas se perguntam, teologia para quê? Para que se tornar um teólogo? Qual a importância da teologia? Então eu separei alguns pontos aqui para a gente poder examinar. Primeiro, definição de teologia. Segundo, o teólogo e a teologia. Terceiro, qual é o papel da teologia dentro da igreja? Teologia para quê? Quarto e último, o conceito corandeu e o teólogo. Vamos lá então iniciar os nossos estudos. Todos os domingos eu vou estar enviando um vídeo e esse vídeo vai ter que ser enviado em duas partes, porque o meu celular só consegue gravar 30 minutos, mas eu gravo em duas partes e envio para cada um de vocês. Definição de teologia. O termo teologia vem do grego theos, que é Deus, e logos, estudo, discurso, raciocínio. Assim, essa palavra indica o estudo das coisas relativas a Deus, a sua natureza, obras e relações com os homens e etc. Essa é uma citação do Norman Champlin. Então, teologia é pensar sobre Deus, discursar a respeito de Deus. E muitas pessoas sem sabedoria dizem assim que teologia vai te esfriar, teologia vai te fazer alguém gelado, teologia vai te matar. Pelo contrário, a boa teologia nos aproxima de Deus. A boa teologia nos torna ainda mais fervorosos. Tem uma frase que pelo menos é atribuída ao Iago Martins, que diz que a teologia não esfria o crente, ela apenas apaga o falso fogo. Então, o que é teologia? Teologia é discursar sobre Deus. Todo aquele que discursa sobre Deus, ele já está fazendo teologia. Até esse povo dentro do pentecostalismo, e eu sou pentecostal, que diz assim, que a teologia é maligna, que não precisa fazer teologia. Ao pregar, eles estão fazendo teologia. Todo pregador faz teologia, porque ele discursa acerca de Deus. Outra definição é teólogos. Grego tel, que é Deus, e logos, palavra, fala ou tratado. Então, teologia é a fala sobre Deus, o tratado sobre Deus, um discurso sobre Deus. A definição mais comum de teologia é que se trata do estudo de Deus. Essa é a forma mais simples. Mas Deus não pode... Deixa eu voltar aqui. Mas Deus não pode ser estudado. Deus não é um objeto de estudo que podemos levar para um laboratório e nem o temos em nossas mãos. Portanto, estudamos a revelação de Deus, que é a Escritura Sagrada. Quando nós falamos sobre Deus, não podemos nos esquecer que Ele não é um objeto palpável. Eu não posso levar a pessoa de Deus para dentro de um laboratório. É exatamente por isso que ninguém conhece tudo acerca de Deus.
Não existe doutor em Deus. O que existe são doutores na palavra de Deus, que é a revelação bíblica. Então, o que nós podemos conhecer de Deus é o que Ele nos revelou na sua palavra. Nós não podemos ir até Deus. Nós somos seres limitados. Então, Deus vem até nós por meio da sua palavra. Nós só temos a Bíblia porque Deus escolheu se revelar a nós. Isso é muito importante, é fundamental que saibamos que Deus não é um objeto de estudo. O que estudamos? A sua palavra, que é a sua revelação. A teologia é simplesmente aquela parte da religião que exige um cérebro. G.K. Chesterton diz essa frase. E nós vivemos um tempo, irmãos, que o povo não quer pensar. Então, nós temos uma crise de qualidade na música, na cultura, no jornalismo. Por quê? Porque ninguém quer pensar hoje em dia. E a teologia exige reflexão, exige usar o cérebro, exige usar os nossos pensamentos para compreender a revelação de Deus. Então, para se fazer teologia, se exige muita leitura, muita busca, muita entrega para poder adquirir esse conhecimento. A Bíblia, ela não é um livro para estudar um momento. A Bíblia é um livro para estudar a vida toda. A nossa vida toda nós vamos precisar nos alimentar das Sagradas Escrituras. Por isso, eu gosto sempre de fazer uma analogia entre as Escrituras e o maná. Quando que o maná cessou? O maná cessou quando o povo entrou na terra de Canaã, a terra prometida. E até quando nós vamos ter que ouvir a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, até alcançarmos a plenitude da consumação do plano de salvação, que é a glorificação dos nossos corpos. Então, até estarmos com o Senhor, nós precisamos constantemente, dia após dia, examinar as Escrituras, conhecer as Escrituras, a fim de sermos aperfeiçoados por Deus. O que conhecemos de Deus é porque Ele desejou nos revelar. Podemos entender a revelação de Deus a nós como a expressão de sua graça. Então, como eu já mencionei, o homem não pode ir até Deus. Então, Deus veio até o homem, trazendo a revelação da sua palavra. Pegue a sua Bíblia agora, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 12. 1 Coríntios 13, 12. Que diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Olha que coisa interessante. Nós conhecemos Deus em parte. Nós não conhecemos tudo sobre Deus. E nem a Bíblia nos traz todas as respostas sobre a pessoa de Deus. Existem coisas que não estão reveladas. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Confira todas as bases, anote todas as bases, e diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos,
para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o Moisés está dizendo aqui que nós conhecemos em parte. As coisas reveladas, elas são para nós. As encobertas pertencem a Deus. Então, nem tudo está revelado. Agora, uma coisa animadora. A Bíblia nos revela aquilo que nós precisamos saber e não aquilo que nós queremos saber. Vou dar um exemplo de coisas que a Bíblia não revela. O que era a marca de Caim? Que marca é essa? A Bíblia não revela, fica uma interrogação. O que Elias e Moisés falou com Jesus no momento da transfiguração? Qual foi o diálogo deles? A Bíblia também não é clara a este respeito. O que Jesus escrevia no chão quando aquela mulher adúltera, ela vinha sendo trazida até Jesus? O que Jesus escrevia no chão, na areia, naquele momento, quando os religiosos traziam aquela mulher? A Bíblia também não revela. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Existe muita especulação, não é? Elias e Moisés, Elias e Enoque, Enoque e Moisés, mas a Bíblia não revela nada a este respeito. A Bíblia não diz. Então, existem muitas questões bíblicas que nós não temos a resposta. E essas coisas não são fundamentais para a nossa salvação. Então, aquilo que é fundamental para a nossa salvação está revelado nas Escrituras. Aquilo que não nos compete saber não está revelado. Mas conforme o apóstolo Paulo diz, nós no momento nós vemos como em espelho. Mas chegará o tempo de conhecermos Deus em sua essência. Isso é importante também. Nenhum homem conhece Deus em sua essência. Não há quem conheça tudo sobre Deus. Então, o que nós conhecemos é em parte. E essa parte que nós conhecemos é por meio da Escritura Sagrada. Vamos prosseguir mais um pouco. No futuro, teremos um contato profundo com Deus, podendo contemplar como Ele é. Conheceremos Deus de uma forma plena. Deus não nos vê através de espelhos. Deus não é finito e nem limitado. Tem uma frase aqui do Agostinho, Santo Agostinho, que ele diz assim: ó Deus, tu me conheces, fazei que eu te conheça como sou por ti conhecido. Deus conhece tudo a respeito de você. Deus conhece tudo a respeito da nossa vida. O que Agostinho está dizendo aqui é que ele quer conhecer Deus da mesma forma que Deus o conhece. Isso é maravilhoso. E quanto mais nós nos deleitamos no estudo teológico, no conhecimento de Deus, nós vamos ficando mais entusiasmados, e nós queremos conhecer mais, e nós queremos nos aproximar mais de Deus, e nós queremos nos santificar mais, e nós queremos orar mais, e somos desejosos pela presença de Deus. Então a boa teologia que surge da Escritura Sagrada, ela aproxima o homem de Deus, ela não afasta o homem de Deus. Só é possível conhecer a nós mesmos através da pessoa de Deus. Olha que interessante. Então o homem compreende melhor a si mesmo quando ele passa a compreender Deus. Quer saber mais a respeito de si mesmo? Saiba mais a respeito de Deus. Sem Ele não conseguimos dizer quem nós somos. Então, tem 3 perguntas básicas, não é? Sem a pessoa de Deus, seria impossível responder essas perguntas. Da onde viemos? Da onde? A teologia responde com uma visão criacionista. Nós fomos criados por Deus. Segunda pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Qual o meu propósito?
A palavra de Deus nos fala que o homem, ele é a coroa da criação de Deus. O homem foi criado para um propósito. E esse propósito é viver para Deus, ter uma vida de adoração diante de Deus. E a terceira pergunta: para onde iremos? Todo aquele que crê em Cristo, conforme a Escritura, ele vai para o paraíso. E todo aquele que não crê em Cristo, ele vai para o inferno. Mas como responder essas perguntas sem a crença na existência de Deus? Outros sistemas religiosos já tentaram explicar isso. E tenta explicar que o homem passa por uma cadeia de reencarnações, morre, reencarna de novo, morre, reencarna novamente. Que é o caso do hinduísmo. O espiritismo também vai ensinar a este respeito, dizendo que o homem tem que aperfeiçoar o seu espírito. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que essa vida que nós estamos aqui, ela é passageira. Essa vida nesta terra, ela é passageira. Chegará o momento de vivermos a eternidade ao lado de Deus. E sobre esta vida, a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Então, nós estamos aqui neste momento, mas chegará o tempo em que nós vamos ser glorificados, o nosso corpo será glorificado, não haverá nenhum vestígio de pecado em nós e habitaremos pela eternidade ao lado de Deus. Uma frase do C.S. Lewis que diz assim: não apreciar a Deus significa perder a maior das experiências e, no fim, perder tudo. Olha como é real. Então, de que forma nós podemos apreciar a Deus? Por meio da meditação na Escritura Sagrada. Para que possamos também cuidar de ter nas Escrituras a vida eterna. Nós precisamos meditar constantemente nas Escrituras. O teólogo só consegue falar dignamente de Deus com temor. Quem diz isso? O teólogo Jonas Madureira. Então, fazer teologia exige temor, exige reverência. Provérbios 9:10. Vamos lá? Provérbios 9:10. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, o princípio da sabedoria está no temor. Por isso, só se faz teologia com temor. Sem temor, não é possível conhecer Deus. Sem temor, não é possível se relacionar com Deus. O nosso conhecimento de Deus é limitado. Ele mesmo impõe uma limitação. Nós não sabemos o dia da vinda de Jesus. Não nos está revelado. Então, nem tudo é para o nosso conhecimento. Deus somente nos revelou aquilo que nós precisamos saber. O teólogo e a teologia. Antes de sermos teólogos, devemos entender que somos servos de Deus, chamados para carregar a bacia e a toalha para lavar os pés. O conceito de teologia sem serviço deve ser inexistente na vida do genuíno cristão. Então, para que serve a minha teologia? Primeiramente, a minha teologia deve servir para glorificar a Deus. Uma teologia que não glorifica a Deus, ela não procede de Deus. Segundo, a minha teologia deve servir para o meu próximo. Então, eu vou discipular, eu vou ensinar, eu vou transmitir o conhecimento de Deus. Então, anote isso que é importante.
A teologia tem um propósito de, primeiro, glorificar a Deus. Segundo, servir ao meu próximo. Um teólogo que não é servo, ele também não é um imitador de Cristo. O papel da teologia é gerar saúde no corpo de Cristo. Fomos chamados para servir. Aí você confira esse texto em casa, que é um pouco longo. João 13, do 1 ao 17. A arrogância e o estrelismo. Deixa eu só voltar aqui que está pulando bastante o PowerPoint. Mas vamos lá. A arrogância e o estrelismo não cabe na vida de um teólogo, que de fato é um verdadeiro cristão. O conhecimento do teólogo deve servir para edificar e nunca para humilhar. Vamos ler Filipenses 2, verso de número 3. O vídeo é bastante simples, pessoal. Eu não faço edições especiais, até por não saber. Então é com muita simplicidade que eu vou estar transmitindo essas aulas. Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, o cristão ele precisa ser humilde. Jesus era alguém arrogante? Não, né? Então, se a nossa função é imitar Jesus, nós também não podemos ser arrogantes. Tem uma série de pessoas que aprendem um pouquinho de teologia e eles se tornam arrogantes dentro da igreja. Ele começa a desprezar os irmãos mais simples e até mesmo o seu pastor. Discute na internet. Esses teólogos de internet ficam discutindo constantemente questões que não levam a nada. Então, entenda que o seu papel de aprendizado da teologia é exatamente ajudar o seu pastor local, servir a sua igreja local. Esse comprometimento com a igreja local também vem faltando ao longo da história, principalmente nesta nova geração. O problema de não congregar já é antigo, descrito aos Hebreus. Muitos estavam deixando a prática de congregar, mas nesta nova geração não é somente essa prática de não congregar que vem sendo existente dentro da igreja, mas a falta de comprometimento com a igreja local. Então você vai adquirir conhecimento, você vai crescer no conhecimento para servir o seu próximo e para servir Deus de uma forma melhor. O conhecimento de Deus exige humildade. A disposição para o aprendizado é um exercício de humilhação. Em que sentido? Quando eu me coloco diante de Deus para aprender, eu estou dizendo que eu não sei. Então, o próprio aprendizado é um exercício de humilhação. Então, para crescermos no conhecimento, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não sei, me ensina. E nós temos um grande professor, o professor dos professores, que é o Espírito Santo, que nos guia na revelação. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. E nós temos a iluminação do Espírito Santo para entendermos aquilo que está revelado. Vamos lá, Filipenses 2, do 5 ao 8. O esvaziar-se pertence somente a Deus. O que cabe a nós? Ser servos. Filipenses 2, do verso 5 ao 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura
humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, semelhante a Cristo, como ele se faz servo, nós devemos nos fazer servos. Nós precisamos servir. E para isso exige-se também humildade. A Bíblia não narra a história do homem que vai até Deus, mas do Deus que vem até o homem. É impossível ao homem caído acessar Deus, porque Deus é inacessível. Vamos ler 1 Timóteo? Abra a Bíblia aí. 1 Timóteo 6, verso de número 16. 1 Timóteo 6, verso de número 16. Que diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então Deus habita em um lugar inacessível. Nós possuímos a natureza pecaminosa. A partir do momento que Adão e Eva caiu lá no Éden, todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa. Nós somos inclinados ao pecado. Não é possível o homem ir até Deus. Então Deus vem até nós. Como diz o texto, Deus habita em um lugar inacessível. Então nós precisamos nos quebrantar, ir para as Escrituras, ter uma vida de oração, ter uma vida de consagração, para entendermos a revelação de Deus que está na Sagrada Escritura. Para ter o conhecimento de Deus, a nossa alma vai ter que gritar. Isso exige dor. Estudar teologia demanda tempo. Tem pessoas que acham que eles vão aprender tudo a respeito de Deus em um mês. Não, irmãos. Estudar Deus é para a vida toda. Quanto mais estudamos, nós descobrimos que pouco sabemos. Então, a tarefa do aprendizado teológico é para a vida toda, é uma vida de entrega, uma vida de dedicação na presença de Deus. Só vamos investir tempo para conhecer o que amamos, e isso é um embate com os nossos ídolos. Então, nós precisamos de tempo para aprender. Nós precisamos dedicar tempo. Separe aí na sua casa um momento para estudar a palavra. Tire pelo menos 1 hora por dia para estudar a palavra de Deus. O quanto você tem se dedicado com a palavra de Deus? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes? Isso é importante. Quantos anos de fé você tem? E quantas vezes você leu a Bíblia toda? Então, é o momento de levar com seriedade a sua vida espiritual. Leve a sério sua vida espiritual, examinando a palavra de Deus. O nosso coração produz ídolos que não têm a dignidade de Deus, mas o amamos como se fossem Deus. Uma frase do Jonas Madureira. Retire todos os ídolos. Coloque Deus no centro da sua vida. Se dedique constantemente à palavra de Deus. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já está dando os 30 minutos, e eu vou estar gravando um novo vídeo para enviar para os irmãos da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bíblica. Que os irmãos continuem crescendo na graça e no conhecimento. Então essa nossa primeira aula será dividida em 2 partes.